Bom, eu sempre costumo começar minhas explicações citando uma frase que vem da Associação de Fabricantes de Saquê no Japão. Então, eles dizem que há 2000 anos o saquê desempenha um papel central na vida e na cultura do Japão. Conhecimento e as técnicas relacionadas ao seu preparo difundiram-se por todas as partes do país. Saquê é parte essencial da dieta no Japão. Conhecê-lo, de certo modo, atribui à pessoa maior compreensão da história, cultura e sociedade japonesa. Então é mais para poder ilustrar um pouco a importância do saquê, não só como uma bebida alcoólica, mas como parte da história e da cultura no Japão. O saquê, ele na verdade ele é uma bebida alcoólica fermentada do arroz, e não destilado como muitas pessoas confundem chamando de a cachaça do Japão. Na verdade o saquê ele é um fermentado e não um destilado como a cachaça. No Japão, ele é considerado como a bebida dos deuses. Ele é uma bebida sagrada, é uma bebida milenar. Ele é símbolo de fartura, de longevidade e de sucesso. Na verdade, longevidade não existe um documento que comprove. Realmente, beber saquê faz com que você viva mais de 100 anos. Mas, por exemplo, eu tenho 60 anos, mas de tanto tomar saquê, nem parece. Na verdade, assim, o arroz é tido como algo que dá longevidade, e por isso o saquê, por ter todo esse significado sagrado e por vir do arroz, ele também é um símbolo de longevidade. E assim como o vinho, um copinho de saquê por dia, ele sempre ajuda na circulação sanguínea. Eu tenho muitos amigos que falam que gostam que o sangue circule muito, então eles tomam mais de um copo por dia. Mas, na verdade, é isso que tem comprovado realmente cientificamente do saquê. O restante são lendas, são histórias que contam ao redor do saquê. Bom, eu vou começar falando sobre o básico. Então, tem muita gente que eu falei que confunde o saquê com a cachaça, mas na verdade o saquê ele é um fermentado. E quem conhece um pouco mais do saquê, confunde ou compara o saquê como se fosse um vinho de arroz, por ele ser fermentado, ter uma graduação alcoólica entre 13% e 16%, ele realmente se aproxima muito como se fosse um vinho de arroz. Mas, tecnicamente, o vinho ele vem da uva. Então, no seu processo de fermentação, a uva ela já contém glicose, o açúcar. Então, é só uma etapa de transformar a glicose em álcool. Enquanto que, no caso do saquê, ele vem do arroz. O arroz ele contém amido. Então, na verdade, você primeiro precisa transformar esse amido em glicose, para depois transformar essa glicose em álcool, em saquê. Então, tecnicamente, ele também é muito diferente do vinho. E olhando assim, ele se aproxima muito da cerveja, que também vem da cevada, que também tem amido, que precisa ser transformado em glicose, para depois ser transformado em álcool. Mas no caso da cerveja, são duas etapas independentes. Então, primeiro você transforma o amido em glicose, para depois, num outro recipiente, transformar a glicose em álcool. No caso do saquê, ele ocorre tudo ao mesmo tempo em um tanque só. Então, enquanto tem amido transformando em glicose, no mesmo recipiente também tem glicose sendo transformada em álcool. Isso é chamado de fermentação múltipla paralela. Então, essa também é a diferença com a cerveja. Então, eu costumo dizer que, na verdade... Oi. Então, na verdade, assim, ela é feita por uma enzima que se chama cojiquim. Não, não, não. A levedura ela entra numa segunda etapa para transformar essa glicose em álcool, mas também são leveduras diferentes da cerveja e de outras bebidas. São leveduras próprias para o saquê. E esse cojiquim é uma enzima única que faz essa sacarificação, mas também própria para o saquê. Depois eu vou ilustrar algumas fotos sobre essas enzimas. Então eu sempre costumo dizer que, na verdade, o saquê ele não é nem uma cachaça, nem um vinho e nem uma cerveja. Na verdade, o saquê, ele é um saquê. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Obrigado. Então, assim como ninguém fala que a vodka é uma bebida da Rússia, a vodka é a vodka. Então, o saquê, ele é um saquê. Esse é o trabalho que a gente gostaria de trabalhar aqui no Brasil. E não só com comida japonesa ou uma coisa exótica, mas o saquê também é uma bebida alcoólica fermentada do arroz que pode ser harmonizado com inúmeros tipos de pratos. Até aqui alguma pergunta? Pois não.
O saquê, quando no seu processo de fermentação, não, se você chacoalhar bem, ele forma a espuma, mas por ele ser hoje, né, uma bebida fina, uma bebida premium, ele tem dentro do seu processo de fermentação todo um cuidado. E também por ele ser do arroz é diferente da matéria-prima da uva, então por isso que também o vinho acaba espumando mais. Mas ele é mais por causa disso, mas ele não tem, assim, mais para frente eu vou explicar. A maioria dos saquês, ou o saquê que você está falando, tem um álcool destilado dentro, mas eu vou chegar lá. Tá? Por isso que também dá essa diferença. Então, como eu disse, o amido tem que ser transformado em glicose por uma enzima que se chama cojiquim. É uma enzima única e própria para o saquê. Então, aqui nessa foto, ainda existem saquês artesanais até os dias de hoje. Então, é uma ilustração de como que o mestre de saquê da fábrica coloca essa enzima, esse cojiquim, como se fosse uma farofinha por cima do arroz. Mas tem toda uma técnica, a sala tem que estar numa temperatura ideal, tudo controlado. E esse arroz ele é pré-cozido, ele não é cozido assim na mesma textura que a gente come, ele fica um pouco mais durinho. E é um arroz diferente do que a gente come, mas eu vou chegar lá no arroz também mais para frente. Então é mais para poder ilustrar e vocês entenderem mais ou menos como funciona o processo básico de fermentação. Se alguém tiver alguma pergunta mais aprofundada, por favor, sinta-se à vontade. Então, o saquê ele é considerado uma das bebidas mais naturais que existem, porque ele é feito basicamente de arroz, água e as enzimas e leveduras para ocorrer o processo de fermentação, e mais nada. E o saquê verdadeiro, o original. Isso, hoje ela é conseguida industrialmente, mas a partir do arroz. É uma técnica que, assim, entre aspas, quando o arroz estraga, eles conseguem tirar essa enzima. E aí eles conseguem produzir somente essa enzima. Então as fábricas compram de fabricantes desse cojiquim. Hoje já é tudo industrializado. Aqui é uma foto mais de perto desse cojiquim, parece algum grão de arroz mesmo, só que meio esverdeado. E é essa farofinha, esses grãozinhos pequenos verdes que estão ao redor desse grão maior, que é o cojiquim que acaba caindo em cima do arroz. E aqui são as leveduras que estão diluídas. Bom, então, como vocês já entenderam um pouco o que é o saquê, basicamente, eu vou contar um pouco como nasceu o saquê. Então, da onde que surgiu essa bebida, como que eles chegaram até esse processo nos dias de hoje. Então, existem inúmeras lendas, inúmeros mitos que contam sobre a origem do saquê. E dentre essas inúmeras lendas, eu selecionei as mais conhecidas, as mais populares no Japão. Então tem uma lenda que diz que 2 deuses desceram do céu e apresentaram essa bebida para os humanos. E por isso que o saquê é considerado sagrado, uma bebida divina. Ele é muito utilizado em cerimônias religiosas, em casamentos, em festas, comemorações, por ter esse significado de ser sagrado, de trazer sorte, felicidade e longevidade. E por ele ser considerado uma bebida sagrada, existe uma outra lenda que diz, porque assim, quando o saquê foi descoberto, não existiam essas enzimas e leveduras. Então o arroz ele era mastigado pelas pessoas para que através da saliva ocorresse uma fermentação bem rústica. Então existia uma lenda que dizia que somente mulheres virgens poderiam mastigar esse arroz para manter a pureza da bebida. Mas na verdade hoje sabe-se que é só uma lenda, senão o saquê não seria a bebida mais vendida no Japão. Tem o problema do trabalho de menores de 14 anos ser proibidos, então sabe-se hoje que é só uma lenda. Mas existem determinadas regiões do Japão que eles realmente só utilizavam mulheres, mas não necessariamente virgens, para poder produzir bastante. E existe uma, não lenda, mas talvez os historiadores mais se aproximaram de uma verdade, de que o saquê, alguma coisa fermentada ou de alguma coisa do arroz, surgiu na China, mais ou menos em 4.200 a.C. Mas isso é uma suposição, uma hipótese, porque não existe nenhum documento por escrito que comprove, ou ninguém que consiga comprovar. Então, assim como a massa surgiu na China, e muitas coisas surgiram na China, e foram desenvolvidas em outros países, acredita-se que o saquê também pode ter surgido na China, também pode ter surgido no Japão, porque não existia comunicação, e foi desenvolvido mais no Japão, tornando-se a bebida símbolo do país.
E, dentre todas essas lendas e histórias, existe uma que é a que mais os especialistas acreditam que mais se aproxima da verdade. Então, vocês sabem que o arroz ele sempre foi a base da economia lá na Ásia. Então, tanto no Japão, na China e diversos países da Ásia, o arroz sempre foi a base da economia. Então, diz que aproximadamente há 2.000 anos atrás, por que 2.000 anos atrás? Porque existem documentos de 2.000 anos atrás, aproximadamente, que começam a relatar, então os monges, algumas pessoas relatam alguma coisa que vem do arroz e deixava as pessoas alegres. Então, a partir de 2.000 anos atrás, existem documentos que comprovem que já existia o saquê. Então, numa determinada fazenda, eles plantavam o arroz para as pessoas comerem. E o que aconteceu? Naquela época não existiam garrafas, material de inox, então eles armazenavam esse arroz em um barril de madeira. Então o que aconteceu? Eles colheram esse arroz, descascaram, colocaram nesse barril para armazenar, só que o camponês esqueceu esse barril meio aberto e guardou lá no estoque. E esse barril ficou lá por semanas, por meses. Quando eles foram pegar aquele arroz para vender, eles perceberam que o arroz tinha estragado. E vocês sabem que naquela época ainda, o chefe japonês ele era muito bravo, muito rígido. Então o que ele falou para o camponês? Bom, como você que cometeu o erro, eu não vou jogar um barril inteiro de arroz no lixo, sendo que tem tanta gente passando fome. Então você vai levar esse arroz para casa e vai comer o mês inteiro arroz estragado. E eu não quero nem saber. E foi lá o camponês, voltou para casa, cabisbaixo, com o orgulho dele ferido, e ele contou para a família dele. Bom, eu cometi um erro grave e esse mês a gente só vai comer arroz estragado. E aí ele falou assim, bom, como eu que cometi o erro, eu vou ser o primeiro a comer esse arroz estragado. Assim, se der uma dor de barriga, uma doença, vai acontecer comigo. E vocês imaginem esse arroz estragado, parecendo meio que um mingau azedo, com aquele cheiro gostoso. E aí ele pegou aquela papa, aquele mingau de arroz, deu a primeira colherada, deu a segunda. Na terceira colherada, ele sentiu um calor diferente, uma alegria. Aí ele abriu um sorriso. Aí, na verdade, que acredita-se que foi descoberto o saquê. Então, assim como muitas comidas, muitas invenções surgem através de um erro, acredita-se que o saquê também surgiu através de um erro na plantação do arroz. Exatamente. É mais ou menos... Então, essa é a história que acreditam ser a mais verdadeira possível. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém conhece mais alguma historinha? Eles consomem também, mas não é tão popular como no Japão e as técnicas não são tão desenvolvidas. Então eles produzem um saquê mais comum, e não saquês premiums, que podem ser harmonizados com pratos, mas eles também... Hoje existem 5 países que produzem saquê. Deixa eu ver se é 5. É o Japão, os Estados Unidos, a China e o Brasil. São 4. 4 países que produzem saquê hoje no mundo. E o melhor saquê ele é produzido no Japão, depois nos Estados Unidos, depois no Brasil e depois na China. Então a China é tido como o saquê de pior qualidade. Oi? Isso, tudo que vem fermentado do arroz, né? Isso, mas é mais ou menos bem diferentes. Isso. Mas, na verdade, eu não sou nenhum especialista em cachaça, mas eu sei que nem sempre a cachaça tipo exportação é melhor do que alguma produzida aqui. Mas é mais ou menos por aí. O saquê, no Japão, ele é bem melhor por causa de algumas coisas que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, como eu disse, o saquê ele surgiu há 2.000 anos atrás, acredita-se. E nessa época, como eu disse nessa historinha do camponês, o saquê ele era esse mingau de arroz. Então, na verdade, o saquê ele era considerado um alimento, uma comida, e não uma bebida como a gente conhece hoje. Então, na verdade, as pessoas comiam o saquê. E durante 1.000 anos, ou seja, metade da história do saquê, ele foi consumido como um alimento, como uma comida. E daí que veio a tradição, talvez vocês já devam conhecer, aquele copinho quadrado de se tomar saquê. Então, muitas pessoas me perguntam, poxa, japonês é tudo ao contrário mesmo. Vai fazer um copinho quadrado, a gente vai beber e vaza tudo pelas beiradas da boca. Por quê? Então, na verdade, esse copinho quadrado, ele era um utensílio de trabalho do camponês na fazenda de arroz.
Então, quando ele plantava arroz, ele ia vender, na hora de ele encher um saco de arroz, ele contava 1 maçu, 2 maçus, 3 maçus, e depois ele ia saber quantos maçus de arroz tinha naquele saco para ele vender. E aí chegava no final do dia, o camponês, por ser uma pessoa humilde, não ter muitos utensílios em casa, ele aproveitava a própria ferramenta de trabalho, né, o seu maçu, para, na verdade, comer o seu saquê, e não beber como a gente fica tentando hoje em dia. E, na verdade, no Japão, esse maçu não é mais utilizado para se tomar saquê. Nos restaurantes, as pessoas tomam ou naqueles copinhos de porcelana, ou em taças de vinho, ou em um copo próprio que já existe só no Japão para se tomar saquê. Ele se chama tulipa, ele tem um formato meio de tulipa, e ele não tem a base igual ao do vinho. Ele é só um copo mesmo no formato da tulipa, que foram os especialistas de saquê que desenvolveram. E esse maçu, esse copo quadrado, na verdade, ele só é utilizado em ocasiões especiais, na hora de você fazer um brinde, de você comemorar alguma coisa. Por quê? Porque na cultura japonesa, tudo tem um significado. Então, você fazer esse brinde com um maçu, significa, no momento mais feliz, de maior comemoração, você homenagear o camponês humilde que há 2000 anos atrás inventou a bebida para a gente poder estar bebendo hoje. Então, esse que é o símbolo de se brindar com o maçu hoje em dia. Mas ele não é mais utilizado para você tomar o saquê, porque você não consegue visualizar a cor dele, o corpo, e ele altera um pouco o sabor da bebida. Então, o maçu hoje, ele é errado tomar ou consumir o saquê no maçu. Na verdade, assim, no mundo do saquê, não existe muito certo ou errado. Eu sempre falo que o saquê ele é que nem música. Então, um vai gostar de axé, um vai gostar de pagode, um vai gostar de eletrônico. Então, o ideal é você consumir o saquê da maneira que você mais gostar e mais ficar feliz. Tudo que eu estiver falando são coisas que, tecnicamente, são corretas, mas nada impede de vocês fazerem diferente, se forem ficar mais felizes assim. Então, essa aqui é a ideia de se tomar saquê. Não é para ficar na etiqueta e ficar seguindo regras. Mas sempre é bom a gente saber, para numa ocasião importante, poder também aplicar. Então, durante 1000 anos, o saquê foi consumido como um alimento. E depois de 1000 anos, eles conseguiram desenvolver uma técnica muito rústica de acrescentar água nesse mingau e fazer uma filtração. Só que essa filtração era como se fosse praticamente uma peneira, que segurava os sedimentos sólidos e descia um líquido. Só que vocês imaginem, esse líquido era uma bebida muito rústica, não tinha um corpo balanceado, não tinha um sabor gostoso. E durante quase mais 1000 anos, o saquê foi consumido como essa bebida rústica. E daí que vem a comparação com a nossa cachaça. Por quê? O saquê, nessa época, ele só era tomado ou para esquentar o corpo no inverno, ou para a pessoa ficar alegre e bêbada. Então, por isso que era comparado à cachaça aqui, que os mendigos ficam tomando na rua e também só tomam para ficar bêbado, porque a cachaça original também não tinha um sabor muito bom. Então, daí que vem essa comparação com a cachaça, e não do seu processo de fermentação. E daí também que vem, não é lenda, mas é uma tradição, mas hoje também é considerado errado, de se tomar o saquê com sal. Então, o saquê ele era tão ruim, tinha um sabor tão forte, que as pessoas colocavam o sal para disfarçar o sabor, para poder ficar alegre ou esquentar o corpo no inverno. Então, o sal ele é somente para disfarçar o sabor. Tudo que, na verdade, você mistura numa bebida, você está colocando para alterar ou disfarçar o sabor daquela bebida. Então, assim como a nossa caipirinha, na verdade, surgiu de tentativas e tentativas de se colocar mel, e se colocar limão, e se colocar sal, até que colocaram limão e açúcar e conseguiram criar a caipirinha. Então, o saquê também, essa tradição de se tomar com sal, realmente existia, mas hoje em dia já não se toma com sal. E por que essa tradição chegou ao Brasil? Porque, então, os primeiros imigrantes, 100 anos atrás, que chegaram ao Brasil, eles eram a população mais humilde do Japão. Então, os meus avós, bisavós, eles vieram para o Brasil à procura de oportunidades. Então, tudo que eles trouxeram no navio eram coisas mais baratas e de pior qualidade. Então, os primeiros saquês que chegaram no Brasil também eram esses saquês rústicos, de pior qualidade. Por isso que no Brasil também começou a se tomar o saquê com sal. E diziam alguns imigrantes, alguns tios, que também naquela época, logo que eles chegaram, eles passavam fome. Então, o sal, além de disfarçar o sabor, ajudava a enganar um pouco o estômago na hora da fome. E por isso que começou também essa tradição de se tomar saquê com sal no Brasil. Mas hoje em dia também é considerado errado você tomar um saquê premium com sal.
E somente uns 50, 60 anos atrás, eles desenvolveram técnicas, aliaram a modernidade do Japão com essa técnica milenar de se produzir saquê. E desenvolveram máquinas e técnicas para transformar o saquê numa bebida premium, numa bebida fina. E dentre todas essas modernidades e mudanças que eles fizeram, o principal motivo que revolucionou o saquê foi uma máquina que desenvolve um polimento nesse grão de arroz. Então vocês imaginam que no vinho a uva vai com casca e tudo. O saquê, ele também ia com casca e tudo. E o mais importante no saquê é o amido que tem no arroz. E eles descobriram que esse amido ficava no miolo do arroz. Então, se você fizer um polimento, você vai estar retirando tudo que é considerado impureza para o saquê e deixando somente o miolinho puro de amido. Eu vou mostrar mais para frente, mas eu trouxe aqui algumas amostras. Eu vou passar para vocês verem, mas talvez só de olhar assim de longe dá para perceber. Então, esse da minha mão direita é um tipo de arroz que ele não foi polido, ele é como eles utilizavam antigamente. E esse daqui é o mesmo tipo de arroz com esse polimento. Eu vou passar para vocês darem uma olhada. Só olhando a olho nu, dá para perceber o número de impurezas que foi retirado desse arroz. Então, quando você pega um saquê nacional, você vai ver que ele é um pouco mais amarelado, porque ele não tem esse polimento igual tem um saquê premium do Japão ou dos Estados Unidos. Então, esse é o principal fator que transformou o saquê hoje numa bebida fina. Até aqui, alguma pergunta sobre a história? Na verdade, assim, a maioria das fábricas, as maiores fábricas do Japão, 100% do que entra é reutilizado. Então, por exemplo, toda essa poeira que sobra desse polimento, ele é ou vendido ou doado para fábricas que fazem ração para animais, para produzir... Não, essa parte do polimento, não. Agora, durante o processo de fermentação, forma uma massa. Depois, essa massa é prensada e sai só o líquido do saquê. O que sobra da massa... eles utilizam até para culinária. É uma coisa que chama saquecaço. Eles fazem tipo uma sopinha de saquê, é muito ela é até levemente alcoólica. Ela é muito boa para esquentar o corpo no inverno, deixar a pessoa alegre. Mas não precisa contar as histórias, não. Então, eles reutilizam tudo que 100%. Ah, é? Então, 100% do que entra é reutilizado. Ele é o mesmo processo, só que ele é retirado na primeira fermentação. Então ele começa igualzinho, só que na primeira fermentação, o primeiro saquê que fermenta, ele é um saquê mais doce e é um saquê mais rústico. Então esse saquê eles já tiram, viram o saquê para a cozinha. Se continuar fermentando, a fermentação dele vai ficando mais apurada, ele vai ficando menos doce, mais seco. E os saquês premium hoje não existe saquê doce, só saquês neutro para seco. Então é o mesmo processo, só que ele é retirado antes. E os saquês que a gente bebe continua fermentando. Mas é as mesmas máquinas, os mesmos fungos, o mesmo arroz, tudo igual. Aí depende de cada marca que tem o seu arroz, mas a técnica é a mesma. Oi. No vinho também tem as safras, né? No caso do arroz, por causa desse polimento, eles conseguem fazer todos os grãos ficarem uniformes. E hoje também eles conseguem controlar o clima de onde eles plantam o arroz. Então hoje eles já conseguem. Não existe safra de saquê como tem no vinho, por causa desse polimento principalmente, que aí fica tudo uniforme. Então, mais ou menos eu contei para vocês um pouco da origem, da história, até os dias de hoje, para situar vocês, para agora começar a complicar um pouco mais e falar realmente dos saquês que a gente conhece hoje em dia. Então, até aqui, alguma pergunta sobre os saquês antigamente, técnica, fermentação. Depois, algumas garrafas, eu vou sortear algumas garrafas ou vou fazer algumas perguntas para quem estiver prestando atenção. Então eu contei toda a história até chegar nesses saquês premium que existem hoje. Então, todos os saquês que eu for falar aqui, que vocês forem encontrar em qualquer lugar do mundo, que seja fabricado em qualquer lugar do mundo, ele vai entrar nessa classificação inicial, que é do tipo Hondyoso
e do tipo Junmai. Vou pedir para vocês passarem aqui. Sei. Não, na verdade o Azuma Kirin ele é uma marca, é o único saquê produzido no Brasil mesmo, né? Ele é produzido em Campinas, só que ele é o mesmo processo. A diferença é que, aí eu vou explicar mais para frente, mas então ele não faz o polimento, né? Esse polimento, então ele é mais amarelado e não é aí eles não usam a melhor água, o arroz é diferente, então por isso que acaba perdendo um pouco a qualidade. Então ele não se compara a um saquê premium do Japão. É mais ou menos como um whisky feito com aquelas águas consideradas as melhores, ou uma cerveja feita lá no Canadá, ou em Petrópolis. Então influencia muito esses ingredientes. Mas todos os saquês, até esse nacional, importado, eles vão entrar em duas classificações. Para quem já recebeu esse folheto, se vocês virarem ele do outro lado, embaixo da foto ele tem essas duas palavras. A primeira se fala Hondyozo e a segunda se fala Junmai. Junmai significa que 100% do álcool dentro daquela garrafa veio da fermentação do arroz. Então esse é considerado o verdadeiro saquê. Esse saquê que surgiu há 2.000 anos atrás e evoluiu nessa escala do tempo que eu acabei de contar. Então o tipo Junmai é o verdadeiro saquê. Esse saquê espuma mais, se você chacoalhar. E existe o saquê do tipo Hondyozo. Esse saquê, na verdade, ele parte do álcool, é um álcool que veio da fermentação do arroz, mas parte do álcool é um álcool destilado que eles acrescentam no saquê. Na verdade, todos os nacionais têm esse álcool destilado. Por isso que... ele vem pouco fermentado, né? Mas você vai entender o porquê daqui a pouco. Então, o Junmai ele é conhecido como o verdadeiro saquê. E o Hondyozo ele é um saquê que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial. E 80% hoje do saquê consumido no mundo é do tipo Hondyozo. E 80% das pessoas que consomem esse saquê não sabem que existe o verdadeiro saquê ou não sabem que estão consumindo um saquê que, na verdade, não é o verdadeiro saquê. Então, eu vou contar aqui por que surgiu a história do Hondyozo. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão estava passando por muitas dificuldades, o governo precisava arrecadar dinheiro. Então, o que eles fizeram? O jeito mais fácil de arrecadar dinheiro é taxando impostos das bebidas alcoólicas. Então, eles aumentaram os impostos para 5 vezes mais o que era antes da guerra. E fora isso, eles já cobravam os impostos quando a fábrica produzia o saquê. Então, nem tinha tempo para vender, arrecadar o dinheiro para pagar os impostos, já tinha que pagar para depois vender. Então, o que eles começaram a fazer? Muitas fábricas começaram a quebrar nessa época. Então, o que os fabricantes começaram a fazer? Eles pegavam o saquê, pagavam os impostos, depois que os fiscais iam embora, eles colocavam um álcool destilado para realmente batizar o saquê, fazer ele render mais. E assim abaixar o custo, eles poderem vender no mercado e as fábricas não quebrarem. E aí passou a Segunda Guerra Mundial, o Japão se reergueu, mas o Hondyozo continuou existindo. Por quê? Então, existe aquela associação de fabricantes de saquê, onde tem os inúmeros especialistas. Então, eles desenvolveram um estudo que comprova que, no caso do saquê, uma parte que está lá dentro da garrafa é água, e uma parte é álcool. Dessa parte que é álcool, de 100% desse álcool, se no máximo 25% for de álcool destilado, você tá colocando esse álcool para liberar outros aromas, para mudar o sabor do saquê e criar uma nova bebida, um novo tipo de saquê, que vai poder ser harmonizado com outros tipos de prato. Então, no caso do Japão e dos Estados Unidos, eu posso pôr minha mão no fogo que qualquer saquê que falar que é do tipo Hondyozo vai ter no máximo 25% de álcool destilado do total do álcool. Por quê? Porque essas associações controlam, são órgãos do governo que controlam a qualidade das bebidas. No caso do saquê no Brasil ou na China, não existe nenhum órgão do governo que controle. Então pode ter mais álcool destilado, como pode não ter, que ninguém vai estar controlando. Mais ou menos por aí, por isso que talvez tenha mais destilado do que o normal. Oi. Do álcool. Também vai variar de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Mas, assim, a grosso modo, os dois vão fazer o mesmo efeito porque é a mesma graduação alcoólica.
Só que o destilado, por ter um pouco mais de destilado, ele vai subir mais rápido. Tá? Então, tem muita gente que toma um saquê nacional ou toma outros saquês do tipo rondioso e vai sentir, fala que, nossa, eu nem senti quando veio, já veio muito forte, ou nem consegui levantar da cadeira. Enquanto que o Junmai, por ser fermentado, ele é que nem o vinho, ele é mais suave, mais delicado, o seu corpo absorve melhor o álcool. Por isso que, quando fala que toma saquê, as pessoas não falam que caíram, falam que ficaram alegres, se divertiram, porque o corpo absorve mais devagar o álcool. Então, todo saquê ele vai ser do tipo ou rondioso ou Junmai. Tá? Qualquer saquê que vocês encontrarem por aí. Então, o que faz o saquê tão bom? O que diferencia a qualidade do saquê? Então, o principal ingrediente é a água. Depois é o arroz, a terra e o clima, que ele é cultivado. E 20% das técnicas e o segredo de cada fabricante. Eu vou começar falando um pouco da água. Então, eu falei que ela é 40% da qualidade do saquê. Mas se a gente for falar em quantidade, ela representa 80% dessa garrafa é água, não que tenha água dentro, mas de alguma maneira utilizou água. Na lavagem do arroz, durante o processo de fermentação, se utiliza muita água. Então, assim como o vinho, como a cerveja, no caso do saquê, o principal ingrediente é a água. E existem os estudos que comprovam que as melhores águas estão lá no Japão. Existe uma em especial, que eu não vou falar de muitas, porque talvez nem essa uma vocês vão lembrar, mas ela se chama Miyamizu. Miya significa templo, é uma coisa sagrada, e Mizu é água, então é meio que o templo das águas, as águas sagradas. Essas águas elas são consideradas as melhores por quê? Elas têm quase ausência de ferro e manganês, e ela é muito rica em potássio e magnésio, que são os principais ingredientes que influenciam na produção do saquê. Então, existiam algumas lendas, alguns boatos na época dos samurais. Por quê? Cada fábrica pertencia a uma família que pertencia a um clã de samurai. E é meio que o saquê é uma coisa de orgulho, uma coisa sagrada. Então, existia boatos que quando uma família era rival da outra, por o ferro ser uma coisa que influencia negativamente, eles iam lá na fonte de água do rival e jogavam barras de ferro para estragar a fonte de água. Por isso que até hoje essas fontes de água, na verdade, elas são mais protegidas do que o próprio cofre da fábrica. Então ela tem todo grades, cadeados, alarme. Se você encostar na cerca, acho que você voa uns 2 metros para trás. Então ela é super protegida, porque é a coisa mais importante na fabricação do saquê. Então existem hoje mais de 100 tipos de arroz para se produzir saquê. Nenhum desses tipos de arroz é o mesmo que a gente come. A maioria desses tipos foi criado pelo homem, misturando tipos de arroz diferentes. Então, o que é considerado o melhor arroz, ele se chama Yamada Nishiki. Se vocês abrirem o panfleto, na primeira página aqui, ele tem um saquê chamado Yamada Nishiki. Esse arroz ele é tão popular e tão famoso no Japão, que quando um fabricante produz um saquê com esse arroz, ele já coloca o nome do arroz porque ele é muito conhecido. Então, só de colocar Yamada Nishiki, às vezes a pessoa nem conhece a marca, não conhece nada, mas sabe que é feito com o melhor arroz. Por que ele é considerado o melhor arroz? Esse aqui que eu passei para vocês é uma amostra desse Yamada Nishiki. Ele também é um arroz criado pelo homem. Então, como eu disse, o mais importante é o amido. Então, o que eles fizeram? Misturaram 2 tipos de arroz. Um que tem um miolinho de amido muito puro, muito concentrado. E um outro tipo que tem esse miolo de amido grande. Então, o que eles conseguiram criar? Um arroz que tem o miolo grande e puro de amido. Então, quando você faz um polimento de, por exemplo, 30% no Yamada Nishiki, ele fica com o miolinho praticamente puro, branco, de amido. Enquanto que outros tipos de arroz pode sobrar impurezas e ainda continuar meio amarelado. E aí eu falo que ele é maior, aí o pessoal olha, nossa, mas é tão pequeno, mas na verdade, meio milímetro maior num grão, você utiliza milhares de grãos. Então, meio milímetro de cada grão vai fazer muita diferença, tanto na pureza como na qualidade da bebida. Na verdade, esse daqui ele foi polido 40%. É que foi feito por um japonês que não sabia falar muito bem inglês. Na verdade, é o aproveitamento de 60%. Então, 40% dele foi polido. Então, para ser considerado um saquê premium, então a primeira variável no arroz é o tipo de arroz. E a segunda variável é o polimento que ele sofre.
Então, para ser considerado um saquê premium, ele tem que ter, no mínimo, um polimento de 30% do grão de arroz. Então, assim, a grosso modo, a escala 0 dos saquês premium seriam saquês que têm o polimento de 30%. Então, começa no 30, mas pode chegar, por exemplo, no 40, no 50 e assim por diante. No caso do polimento do arroz, eu vou falar um pouco mais para frente. Alguma pergunta aqui sobre o tipo de arroz, sobre alguma coisa que envolve o arroz? Então, no caso, essa garrafa azul, ela seria do tipo rondioso, que tem um álcool destilado. E a garrafa preta seria do tipo de Junmai. Então, ele é o mesmo saquê, só que um tem o álcool destilado e o outro não. Isso, no caso, a garrafa é azul e a outra garrafa é preta, exatamente. Como aqui... Na verdade, essa é uma boa pergunta. Dá para você ver aqui, ó, no rótulo, está escrito em japonês. Não, eu estou brincando. Geralmente, todo produto importado, ele tem obrigatoriamente, por lei, que ter uma etiqueta atrás. Então, por exemplo, no caso de você saber se ele é rondioso ou se ele é de Junmai, você vai no ingrediente. Se tiver lá álcool destilado e álcool fermentado, é porque ele é do tipo rondioso. Se tiver escrito só álcool fermentado, é porque ele é do tipo de Junmai. Ou também está escrito aqui em japonês. E o preço também. Oi. Quanto menor o aproveitamento, maior é o polimento. Isso. Então, quanto menor for esse aproveitamento, maior é o polimento, mais impurezas você tira, mais puro vai ficar esse grão. Então, eu disse que começa no 30%. E aí eles não se contentaram. Eles sempre querem melhorar, sempre querem uma qualidade melhor. Então, eles continuaram desenvolvendo técnicas para melhorar esse polimento. Por quê? Esse polimento é muito difícil de fazer. Porque o grão ele se aquece, ele tem perigo de quebrar, e ele não pode quebrar. Porque a enzima Kojikin ele tem que entrar de fora para dentro. Se esse grão quebrar, ele entra direto no miolo e já tem uma fermentação não perfeita. E aí, eles desenvolveram um polimento de 40%. E quando você atinge um polimento de 40% nesse grão de arroz, e além disso, ele é fermentado em temperaturas menores que os demais, ele é classificado como ginjo. Então, talvez, acho que na última folha, aqui vocês vão ver um ginjo, uma garrafinha azul. Ginjo significa, qualquer ginjo do Japão ou dos Estados Unidos, eu posso garantir, essa associação pode garantir, que ele vai ter o polimento de 40% e ele foi fermentado em temperaturas menores do que os demais. Então, o que acontece? Esse é o saquê, quando surgiu, que fez com que o saquê fosse comparado ao vinho. Porque a maioria dos saquês ou tem o álcool destilado ou não, e tem o cheiro do arroz ou do álcool destilado. No caso do ginjo, por ele ser muito puro de amido, e por ele ser fermentado em temperaturas menores, ele libera muito mais aromas. Ele tem um aroma muito mais complexo. E ele harmoniza com pratos, alguns pratos e outros não. Então ele é muito comparado ao vinho. E daí que veio a comparação do saquê com o vinho. E mesmo assim, os especialistas não se contentaram com um polimento de 40%. Continuaram desenvolvendo técnicas e chegaram a um polimento de 50%. Então, quando o grão de arroz tem um polimento mínimo, isso tudo que eu estou falando é mínimo, tá? Pode ter mais. Mínimo de 50%, e ele é fermentado em temperaturas menores ainda que o ginjo, ele é classificado como Dai Ginjo. Dai significa maior, melhor. Então, ele seria um ginjo melhor ainda. Então, ele seria a obra de arte de um fabricante de saquê. Nem todo fabricante consegue esse polimento de 50%. Então, também serve de status para a fábrica conseguir produzir um Daiginjo. No Japão existem campeonatos de Daiginjo. E esse polimento ele é tão importante que cada ano que eu vou para o Japão estudar ou pesquisar, já aumentou mais esse polimento. Então, ano passado eu fui, tinha um fabricante que conseguiu um polimento de 71%. Só sobrava 29%. Aí esse ano eu voltei, um fabricante conseguiu um polimento de 89%. Sobrava 11% só do grão de arroz. E aí eu consegui ganhar o concurso, que eu fiz um polimento de 100%. E aí eu entreguei para eles. Ah, legal.
essa máquina é mais ou menos assim. Ela tem as paredes, cada fabricante tem a sua, mas basicamente ela tem as paredes como se fosse uma lixa. E aí esse arroz ele vem por um duto com um jato de ar e ele vai caindo e meio que lixando. Quando ele entra, tem uma maquininha que mede o tamanho dele. Quando ele sai, tem uma maquininha que mede, então dá para saber quanto foi polido. Isso, é mais ou menos grão por grão, é porque também vai pelo peso, é um negócio muito rápido, assim, então ele passa pelos centímetros, na verdade, e consegue os centímetros finais, né? Então ele consegue esse polimento, se não atingir o polimento ideal, ele volta pelo duto, dá tempo de esfriar esse grão de novo e fazer essa lixada, entre aspas, né? Não pode quebrar, é muito delicado esse processo, né? Até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? Oi. Tem. O ideal é que a garrafa seja escura. No caso dela ser azul, assim, transparente, é porque geralmente é o saquê que é feito com esse Yamada Nishiki e é para destacar, assim, para mostrar quão cristalino é a bebida. Então é mais por uma questão de marketing. Só que, tecnicamente, a garrafa escura é o ideal. Hoje, existem essas caixinhas que não é de leite, que, na verdade, ela parece caixinha Tetra Pak, né? Mas ela é especialmente desenvolvida para saquê. Então ela tem 7 camadinhas bem finas, que protege do calor, da luz, radiação. Eu até estou construindo uma casa para quando tiver uma guerra nuclear, eu vou me proteger lá dentro. Então ela protege mais até do que a própria garrafa. Então o ideal hoje é essa caixinha, mas ela não é tão fina, não tem um apelo tão grande. Mas tecnicamente hoje a caixinha é o melhor para conservar. Alguma dúvida até aqui sobre essas classificações? Bom, eu vou fazer uma pergunta. Alguém pode me... Eu vou dar esse saquê para quem me responder, tá? Alguém consegue me falar qual é a classificação do verdadeiro saquê? Pode responder. Parabéns. John Mayer. Só para ver quem que está prestando atenção de verdade. E, por fim, que influencia na qualidade de um saquê, a terra, o clima, hoje não influenciam tanto, porque eles conseguem controlar algumas temperaturas, alguns climas. E a técnica, o segredo de cada fabricante, que cada um tem o seu mestre de saquê e as suas técnicas para fermentar o saquê. Então, vocês podem perceber que, na verdade, para você falar se o saquê é bom ou não, é um conjunto de variáveis. Então, existe a água, existe o tipo de arroz, o polimento que esse arroz sofre e também a qualidade do fabricante. Não adianta ter uma água boa com arroz ruim, sem polimento nenhum e uma técnica ruim. Ou ter o melhor arroz com uma técnica ruim e uma água ruim. Então, é uma combinação desses fatores que qualificam um saquê. Oi. Então, no caso do Brasil, não é considerada a melhor água para se produzir saquê. Já fizeram uma pergunta também se eles conseguem manipular a água. Então, hoje, os químicos conseguem manipular a água. Só que deve ter um custo tão grande, ou não é do interesse dos fabricantes fazer essa manipulação. Mas, com certeza, hoje você conseguiria fazer uma água igual a do Japão, investindo, né? Então, por exemplo, assim, cada fabricante tem a sua temperatura para fermentar o saquê. Então, assim, mais ou menos no primeiro estágio ele fica entre 15 e 20, mas tem um que faz a 16, tem um que faz a 15,5, tem um que põe a enzima um pouco antes, um pouco depois. Então tem vários assim detalhes mesmo, até de máquina que faz o pré-cozimento, como você faz esse cozimento, como você controla. Então todos esses detalhes eles fazem a diferença. Então, em um dos cursos que eu fui fazer lá, eu perguntei para ele assim que deve dar trabalho, porque o mestre de saquê, 24 horas por dia tem alguém na fábrica. E o mestre de saquê tem tipo aqueles de nenê lá, sabe? Quando o nenê chora, você escuta. Tipo um radinho desse, qualquer problema de madrugada, na neve, o que for, ele tem que ir lá na fábrica e cuidar do filho dele. Então, assim, eles falam que o mais importante é o amor que eles têm por produzir saquê, que seriam esses detalhes, cada um desenvolver, não, vamos aumentar meio grau, que eu acho que vai ficar melhor. Então, tem vários segredos que a gente não conhece de cada fabricante.
avaliando no caso do produto final, né? Então, assim, por exemplo, no caso, se você for experimentar se você quer produzir um saquê seco, aí você vai produzir, você vai mexer nas temperaturas, nas enzimas e vai experimentar. Não ficou tão seco. Vamos tentar abaixar mais a temperatura. Vamos tentar colocar a enzima depois. E aí eles vão lá e experimentar. Agora ficou seco o suficiente. Mas talvez falta um pouco de aroma. Aí eles vão tentar mudar alguma outra coisa até chegar nesse produto final. Então são anos. Em específico, eu fiz vários cursos nessa fábrica. Então, da primeira vez até a última vez, foram 5 anos de espaço. Quando eu fui, eles estavam começando a desenvolver um tipo de saquê, e até ano passado, 5 anos depois, não tinham conseguido ainda chegar no produto final. Então é muito complicado mesmo. Eu mesmo não tenho ainda esse conhecimento de conseguir fazer esses detalhezinhos. Né? Existem degustadores. Depois eu vou até explicar um pouco dessa técnica. Sei. Uhum. Ela é, não. Ela é natural, só que hoje existem ainda alguns aparelhos que eles colocam que tira o pouco de ferro e manganês que tem na água. Então ele vai com praticamente zero. Isso. Além de ela já ser a melhor água, ainda existe um tratamento para melhorar mais ainda. E também existe uma coisa do governo que é de consciência do governo, porque assim, para não estragar a natureza, eles desenvolveram um estudo de quanto de água eles podem retirar para nunca secar a fonte, nunca estragar a natureza. Então hoje somente os 10 maiores e mais antigos fabricantes que se instalaram na área podem utilizar essa água, para nunca poder estragar a natureza. E aí uma outra coisa que eu achei muito legal é aquele Daiginjo, né? Então o Daiginjo seria no caso de um Johnny Walker, seria um Blue Label. Obrigado. Alô? Aí eu perguntei para eles, nossa, mas por que um saquê tão premiado, tão nobre, ele é tão barato comparando com esses outros whiskies e vinhos? E aí ele me falou que para produzir esse whisky ou esse vinho, também tem o mesmo custo de produzir esse saquê, mais ou menos. Só que a diferença é que no caso desses whiskies, eles colocam um preço muito caro para colocar um status. Só que no caso do saquê, ele é considerado uma bebida sagrada no Japão. Então o pensamento deles é assim: se eu fizer um preço muito caro, só os ricos vão poder degustar da melhor coisa sagrada que existe. E se eu fizer um preço justo, todos os japoneses, não importa se pobre ou rico, vai poder consumir do melhor saquê, da coisa sagrada de melhor qualidade. Por isso que eles têm esse pensamento de não fazer essas coisas igual com uísque ou com vinho que custa o preço de um carro, de uma casa, né? Então, por isso que também, aos nossos olhos, parece que não é a mesma qualidade desse uísque ou desse vinho. Mas, na verdade, é porque tem uma cultura embutida, não é somente o capitalismo puro. Né? Aqui algumas fotos desse saquê artesanal. Como eu disse, alguns saquês ainda são artesanais, né, até os dias de hoje. Bom, eu acabei assim de falar um pouco dessas classificações, informações muito técnicas. Eu vou partir agora para um lado mais prático de temperaturas, como servir, algumas etiquetas. Então, sobre as classificações, informações técnicas, alguma pergunta? Pois não. Então, na verdade, ele tem a nomenclatura em japonês, mas ele é que nem o inglês. Então, no caso do sake seco, ele seria um dry, ou do super seco um extra dry. O que você tem que ver é se ele é do tipo de um maio rondioso, se tem um álcool destilado ou não, mas ele não tem, que nem o vinho, essas explicações. Então, você também tem que ter, por exemplo, um sommelier no restaurante, ou um especialista da casa, para poder também traduzir para você esse rótulo. Mas aí você tem que ir de acordo com o seu gosto, por exemplo. Um saquê seco, ele harmoniza melhor com coisas mais saborosas.
Então, se você for comer um prato mais saboroso, mais temperado, o ideal é que seja um saquê mais seco, porque ele vai harmonizar melhor. Se for uma fritura, alguma coisa mais oleosa, o ideal é que seja do tipo rondoso, por causa do álcool destilado, com óleo ele vai dar uma quebrada melhor. E se você tomar um do tipo rondoso, com uma feijoada, por exemplo, vai parecer que você está tomando água, porque a feijoada tem um sabor muito forte. Então, o tipo de umai, que é 100% do arroz, ele tem um sabor mais marcante do arroz. Então, ele combina melhor também com coisas mais fortes, mais saborosas. Consegui responder sua pergunta? Mais alguma pergunta sobre isso? Bom, vou falar um pouco, então, das temperaturas para você servir esse saquê. Agora que vocês já conhecem o que é junmai e o que é rondoso, desculpa, vocês vão poder entender um pouco sobre as temperaturas do saquê. Então, muita gente conhece a tradição de se tomar o saquê quente. Mas, na verdade, o saquê ele só era consumido quente antigamente, porque as pessoas não tinham jaquetas, aquecedores, então eles aqueciam o saquê para esquentar o corpo no inverno. Hoje ainda tem algumas pessoas que gostam, mas não é muita gente, nem no Japão, que toma o saquê gelado, o saquê quente. Por quê? Ele acaba evaporando o álcool, ele fica mais fraco, ele muda muito o corpo da bebida. Mas por causa disso, tem muita gente que gosta, porque ele fica com a graduação alcoólica mais fraca, ele esquenta, evapora mais, então fica com um cheirinho mais gostoso. Mas a maioria das pessoas e os especialistas indicam para tomar o saquê gelado ou em temperatura ambiente. Ao contrário do vinho, quanto antes consumido, melhor. Depois de fermentado, ele fica mais ou menos um mês descansando, tá? Não envelhecendo, descansando. Depois ele é engarrafado e ele tem uma validade de 3 a 4 anos. Então, quanto antes consumido, melhor. Existe só um tipo de saquê que ele é envelhecido num barril, como era o barril antigamente, nesse barril de carvalho. Então, ele envelhece nesse barril, pega o gosto do barril, para lembrar o saquê original. Mas esse saquê não existe no Brasil. Todos os outros, eles não são envelhecidos. E quanto antes consumir, melhor. Se passou da validade, dá para perceber muito fácil. É que nem a cerveja quando choca. O saquê, quando começa a estragar, é mais ou menos a mesma sensação. O mesmo sabor, o cheiro. Não, então não é que ele estraga assim que vai dar dor de barriga. Mas já começa a alterar o corpo, evaporou o álcool, mudou a bebida. Então dá para usar na culinária. Mas aí tem que ver se ele não estragou. Se ele estragou mesmo, aí só se for para preparar alguma coisa para... Não vou falar para sogra, que deve ter várias aqui. Mas só se for para alguém que você não goste. Oi? Eu vou chegar lá. Aí, por exemplo, para se aquecer o saquê, o mais indicado é que seja um saquê do tipo junmai, porque é só um tipo de álcool que vai estar sendo aquecido e vai estar se movimentando. No caso do tipo rondoso, além de ter 2 tipos de álcool, o destilado evapora mais rápido. Então ele vai parecer água, vai ficar muito aguado. Por isso e a maioria dos restaurantes, também por não conhecer, acabam servindo saquê quente, o tipo rondoso. Então, já tem pouca gente que gosta dele quente e ainda serve errado, então menos gente ainda vai acabar gostando do saquê quente. Então, o ideal é que seja do tipo de junmai. E para aquecer, por curiosidade, o ideal é entre 40 e 45 graus, porque até servir a pessoa beber já deu uma esfriadinha. E para tomar gelado, entre 10 e 15 graus é o ideal pelos especialistas. Mas, por exemplo, no Brasil, ou mesmo no verão do Japão, o pessoal põe no balde de gelo e vai lá para baixo a temperatura. Mas já não é o sabor original que o fabricante quis que você sentisse. Tanto faz o junmai como o rondoso. Tanto faz. Alguma dúvida sobre as temperaturas? Aqui também é mais por curiosidade, que eu acho que também ninguém vai conseguir gravar muito, que é difícil. No mundo do saquê também existe uma língua própria, um vocabulário próprio, um dialeto. Então eu separei aqui as principais palavras. Então o mestre de saquê lá na fábrica, aquele cara que trabalha há 30, 40 anos, ele é chamado de toji, que é o mestre de saquê. Aí tem o kikizakeshi, que é o sommelier de saquê fora da fábrica, o especialista na loja, no restaurante. Kurao Sakagura, que é a fábrica de saquê. Aí tem o Sakazuki,
e o ochokô, que são aqueles copinhos que eu falei, de porcelana, de cerâmica. No caso, o sakazuki é aquele que é mais aberto, ele parece um pirizinho. E o ochokô é aquele que parece um copo de chá pequenininho, ele é mais fechadinho. O maçu, que é esse recipiente quadrado, que originalmente era de madeira, a mesma madeira que fazia o barril, e hoje existe de laca, de alguns outros materiais. E o tokuri, que é essa garrafinha que é usada para principalmente aquecer o saquê, e aí ela tem um pescocinho para poder conservar melhor tanto a temperatura como o aroma da bebida. Alguém tem algum vocabulário? Ah, não entendi. Na verdade tem o mestre e tem um engenheiro químico, também tem nutricionista e tem toda uma estrutura hoje. A minha formação, na verdade eu sou especialista, é que eu fiz um curso na associação de saquê, então minha especialidade não é, é mais que sommelier, é como se fosse um mestre. Então eu estudo para, se eu quiser um dia, poder trabalhar na fábrica como esse mestre de saquê, por exemplo. Então essa aqui é a minha formação. Não tem um nome em português ainda, né? Hoje no Brasil eu sou o único brasileiro formado lá no Japão e que tem essa especialidade no Brasil. Então ainda não existe uma palavra. Talvez eu vou. Esse órgão do governo é a Associação de Saquê do Japão. São eles que formam os especialistas, que tem que trabalhar nas fábricas. Aí já é uma coisa oficial do governo. No Brasil ainda não existem escolas desse tipo, né? Então, por exemplo, meu diploma lá não tem validade aqui no Brasil, não tem nenhum nome ainda para a minha especialidade. Mas seria mais ou menos um especialista em saquê, de modo em geral, né? Alguma pergunta a mais? Hoje, na verdade, eu trabalho para essa marca no Brasil. Então, meu trabalho é divulgar o saquê. Então, assim como eu vou em todos os clientes fazer o treinamento dos garçons, eu dou palestra para os clientes dos restaurantes, eu vou, por exemplo, eu dou aula no Senac, em curso de gastronomia, de hotelaria, ou na Embi Morumbi, isso em São Paulo, né? Na Embi Morumbi, então, até cursos de sushi man, de tudo que tem a ver, sempre eles me contratam para dar esse tipo de curso, de aula. E também eu faço aula assim, se a pessoa quer ser sommelier de saquê no restaurante, que hoje, pelo menos em São Paulo, tem uma demanda muito grande para se formar um sommelier de saquê para trabalhar no restaurante, porque potencializa muito as vendas. Então, eu dou curso também para especialistas, para formar sommeliers, mais ou menos por aí. E talvez no ano que vem também eu lance um livro no Brasil sobre saquê, né? Então essa que é a minha intenção. Então quando eu vou fazer os cursos no Japão, todos os estrangeiros que vão para lá, eles nomeiam meio que como embaixadores, divulgadores da bebida em cada um no seu país. Por isso que, por exemplo, desmistificar o saquê do vinho, da cachaça e transformar o saquê no saquê. Então, no caso do vinho, vários importadores de vinhos trouxeram vários sommeliers de vinho, criaram revistas. Então, eles vieram com um investimento muito maior. No caso do saquê, por enquanto, eu ainda sou o único, mas espero que surjam mais especialistas, porque só assim para divulgar mais a bebida, né? Não só como uma bebida alcoólica, mas todas essas informações, a história, né, e a cultura. Oi. Aham. Então, como assim vocês ouviram o dia inteiro hoje, a tarde inteira, na verdade existe, mas é uma coisa que parte de dentro. Então, existem as leis que se você for pego dirigindo bêbado, você vai preso. E não só você, mas o restaurante que deixou você sair dirigindo bêbado também é penalizado. Então, o restaurante paga o táxi para você, mas isso vai principalmente da consciência das pessoas. Então, quando eu fui lá fazer os cursos ou vou visitar os exportadores, ele sempre escolhe, geralmente é o funcionário mais novo, né? Que não vai poder beber aquela noite para dirigir. Todo mundo bebe, enche a cara e ele fica lá quietinho, porque ele tem que dirigir. Então lá vai muito da consciência das pessoas, mais do que o medo por tomar uma penalidade, né? Então lá quase não tem, tem também, mas quase não tem acidente por causa de bebida alcoólica. Lá também tem muito mais transporte, o metrô. Você vê na estação de trem executivos de gravatas caído no chão com a pasta, o laptop, todo mundo, ninguém rouba, ninguém faz nada. Então lá tem como você beber e não dirigir também, né?
ele também é penalizado porque ele viu e não fez nada, não agiu. Então, indiretamente, ele é penalizado. Assim, mais ou menos para ter uma ideia, hoje no Brasil, não sei se aqui em Minas mas em São Paulo e muitos estados são. Então, quando alguém bate atrás do seu carro, pronto, não, porque ele bateu atrás, ele é o culpado. No Japão, não, eles resolvem na hora. O policial, ele avalia, então você é 60% culpado, você 40%. E já resolve na hora e cada um paga a sua parte. E não fica... Porque todo mundo tem a consciência, não, realmente eu também errei. Parte dessa culpa é minha. Então vai muito dessa cultura interna das pessoas, né? É, mais ou menos isso, porque na verdade ninguém atropela, atravessa fora da faixa. Mas se você também estiver na faixa e o carro encostar, ninguém olha. Exatamente. Aqui também, como servir o saquê? Na verdade é que nem o vinho. Então você sempre, só que tem um significado. Você sempre tem que segurar a garrafa e o copo com as duas mãos. Por quê? Não existe nada mais importante naquele momento do que você dar atenção à bebida sagrada. Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, que esse guardanapo que ele veio trazer é para falar do tempo. Eu vou explicar para vocês sobre a cerimônia do saquê, rapidinho. Então, há uns 300 anos atrás, mais ou menos, na época dos samurais, existia um senhor feudal que ele era dono de umas terras muito pequenas. O seu exército ele era muito pequeno. E ele ia entrar em guerra com um senhor feudal que era dono de umas terras imensas, gigantes. Seu exército era muito grande. Então esse senhor feudal das terras pequenas, ele pensou, poxa, todos os meus samurais vão morrer, porque todos lutavam até a morte. Então o que ele fez? Uma noite antes da guerra, ele juntou todo o saquê que ele tinha no feudo dele, e naquela época o saquê ele era armazenado nesse barril. Então ele juntou um monte de barril, fez um discurso, quebrou o barril e serviu o saquê para todos os samurais. No dia seguinte, no dia de ir para a guerra, todo mundo bêbado, cambaleando, de ressaca, mas todo mundo com um sentimento de gratidão, porque era muito difícil alguém de hierarquia superior agradar alguém de hierarquia inferior naquela época. Então eles falaram, poxa, o nosso senhor feudal é o mais legal de todos, vamos lutar essa guerra com todo o nosso amor. E eles foram para a guerra e ganharam a guerra que era considerada perdida. Então desde essa época, você comemorar, você celebrar com essa cerimônia de saquê, com um discurso e quebrando esse barril, é significado que tem o saquê de sorte, sucesso e longevidade, mas principalmente superação nos momentos mais difíceis que estão por vir. Por isso que no Japão, ao invés de se cortar um laço vermelho, como a gente corta aqui, lá cortar tem um significado negativo, de você cortar relacionamentos, cortar o seu caminho. Então, ao invés de cortar a fita, eles costumam realizar a cerimônia do saquê. Alguma dúvida até aqui? Eu só preciso ver que eles iam servir o saquê para vocês. Pode ir servindo já. Alguma pergunta até aqui? Bom, na verdade eu acabei de falar, explicar um pouco da história, informações técnicas, e agora eu vou explicar um pouco para vocês como brindar com o saquê. Então, no Japão, esses copinhos que estão sendo passados, eu pediria para vocês tentarem não beber, se vocês conseguirem. Então, no Japão, existem 3 formas de você brindar com um saquê, ou você fazer um brinde. Então, existe a palavra kanpai, que vocês já devem ter escutado. Na verdade, kanpai, ele é simplesmente um brinde do bom bebedor. Então, o saquê ele é consumido nesses copinhos pequenos. Então, kanpai significa copo seco. Então, é simplesmente você pegar, você fala copo seco, tipo, para virar, vamos virar. Vira e deixa o copo seco na mesa. Então, esse que é o significado de kanpai. Banzai já tem um significado mais histórico, que era para reverenciar o imperador. Até muitos filmes, quando eles vão se suicidar, eles gritam Banzai para reverenciar o imperador e se matam. Então, o Banzai ele se originou daí, mas ao longo do tempo ele também se tornou uma forma festiva de se comemorar e não só para reverenciar o imperador. E depois do surgimento desses saquês premium, quando você toma um saquê premium, principalmente desse tipo de Junmai, que é 100% do arroz,
você tem uma sensação tão impressionante, é uma coisa tão surpreendente, que eles inventaram a palavra, na verdade inventaram não, eles utilizaram a palavra sugoi para brindar com esse sake premium. Por quê? Quando você fala sugoi no Japão ou em japonês, significa que é alguma coisa que te impressionou. Então, que incrível, que impressionante, sugoi. Então, eles, quando vão brindar com esse sake premium, eles também falam sugoi. Por isso que eu queria propor para vocês, todo mundo se... Deixa eu pegar um copinho para mim. Claro. Se vocês puderem se levantar. E, assim, sempre que a gente faz um brinde de saquê, a gente sempre tenta mentalizar todo o significado de saquê. Então eu vou fazer esse brinde, eu vou puxar o kanpai, vocês repetem kanpai, depois o banzai e depois o sugoi. E eu gostaria... Oi? Não, esse daí não é o Junmai. O Junmai vocês vão ter que experimentar em algum restaurante. Então, nesse momento do brinde, eu ia pedir para todos vocês mentalizarem esse desejo de sorte, sucesso, felicidade e longevidade para cada um de nós aqui. E eu gostaria também de oferecer esse brinde à organização pela oportunidade de divulgar um pouco mais da nossa cultura. Então vamos lá? Kanpai! Banzai! Sugoi! Obrigado, pessoal. O importante é beber o saquê. Oi? Ah, é, porque estava acabando o tempo. Tomavam quente no inverno, para esquentar o corpo. Tomava também assim, na temperatura ambiente, ou gelado também eles tomavam. Porque assim, quando ele se originou, na verdade ele é produzido na temperatura ambiente. Isso. Aí quente é só... Ah, então, aí que tá assim, porque na verdade, como o saquê tinha esse gosto ruim, as pessoas só queriam tomar saquê no inverno, então era quente. Mas quando era no verão, quem bebe sempre, aí tomava quente, tomava gelado, mas quem não toma muito, sempre no inverno. Sempre foi assim. Mas hoje quase não se consome quente. Ela tinha me perguntado sobre a degustação e pediu para eu falar para vocês também. Então, na verdade, quando você vai fazer uma degustação técnica de saquê, essa degustação ela tem que ser realizada num ambiente, numa sala, onde as paredes são beges, ela não pode ser nem branca, nem amarela. Ela só pode ter uma janela voltada para a face norte, para pegar o sol de manhã. Só que ela tem que ter uma cortina que não pode entrar raios solares, mas tem que entrar luminosidade. E essa degustação tem que ser feita entre 10h30 e 11 horas da manhã, que é a hora que o sol vai estar lá batendo. Você já tomou café da manhã, mas ainda não almoçou, então não está com o estômago cheio. E aí é nesse horário que aí a luminosidade não vai atrapalhar. E dentro dessa sala você só pode falar sobre saquê. Nada de mulher, nada de futebol, é só saquê. Não, hoje já existem especialistas em saquê mulheres. Só que para a produção antigamente, eles não utilizavam muitas mulheres, porque tem algumas. Porque a mão da mulher, eu acho que solta mais umidade, tem a temperatura alta, então não, deixava o arroz mais grudento. Ela só era utilizada para mastigar o grão de arroz mesmo. Mas aí, hoje não, hoje na produção eles têm mulheres também trabalhando. Então, aí lá, a fábrica de saquê, ela é que nem cachaça aqui no Brasil. Tem desde alambiques, coisas caseiras, até as grandes fábricas que exportam para o resto do mundo. Então, uma das fábricas que eu visitei, ela funciona com uma pessoa. Essa uma pessoa, ele é o dono, ele é o mestre da fábrica e ele é o operário. Então, ele conseguiu montar uma estrutura que sozinho ele vai apertando, mexendo e faz tudo sozinho do começo ao fim. Existe, cada fabricante tem o seu técnico. Ah, não, aí cada fabricante, depende do seu tamanho, tem 5, tem 2, tem um, mais ou menos isso. Alguma outra dúvida? Kanpai significa copo seco. Então é para você beber, esvaziar o copo e deixar ele seco na mesa. Banzai era para reverenciar um imperador
muito tempo atrás. Hoje é só para festejar mesmo também. E o sugoi significa impressionante, incrível, algo que te impressione, que chame a atenção. Se alguém quiser também, depois eu deixo o meu cartão, deixo o meu contato, se vocês tiverem mais dúvidas. Pois não. O vinho ele fica lá pelos 12%, 14%. O saquê ele fica entre 13% e 16%. Então é quase a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Bom, então eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e a atenção de vocês. Alguém aqui faz aniversário hoje, essa semana, esse mês? Então, assim, quem faz esse mês mais perto de hoje, que já foi? Não, alguém faz depois do dia 12, antes do dia 25? Hoje é dia? Você faz dia 26? Então, por favor, vem aqui por favor. Eu esqueci de mostrar para vocês, existe um saquê no Japão que ele vem com flocos de ouro. Então, um saquê, ele significa sorte, sucesso e felicidade. E o ouro, ele entra para simbolizar também a riqueza. Por favor. Então, numa ocasião especial, num aniversário, sempre que vai se presentear, costuma se presentear com um saquê com flocos de ouro. Porque você não está só dando uma bebida alcoólica, mas você está desejando para a pessoa sorte, felicidade, sucesso e um pouco de riqueza. Então, parabéns. Kanpai. Aplausos ao professor Celso Norio.